todos. Hoje eu decidi fazer um vídeo que eu já estou querendo há muito tempo com meu marido, Júlio César. Ele é analista de sistema e desenvolvedor e eu trago alguns questionamentos na área tecnológica para a gente poder pensar e refletir sobre o assunto. E como, além de parceiros e trabalharmos juntos, nós temos a nossa Cinderela. Não tem como fazer um vídeo em família, né? Só mora nós três aqui na praia. Então a Cinderela quis fazer parte do nosso vídeo, mas no próximo vídeo ela vai ser entrevistada. Já conversei com ela, então ela já sabe que no próximo vídeo é ela. Então, como desenvolvedor e analista de sistema, né, que uma coisa acaba englobando a outra, eu gostaria que o Júlio descrevesse um pouco o que é a profissão dele, o que ele faz, né, como que é trabalhar com esse tipo de tecnologia. Bom, basicamente o analista de sistemas, como a Aida falou, tem uma subdivisão aí que é a parte de desenvolvimento, mas a análise de sistemas ela é em suma a gestão da evolução e da criação de um sistema, seja ele qual for, independente da complexidade. Seja a partir de um, entre aspas, simples blog, quanto um sistema de rastreabilidade, quanto um sistema de logística, que é bem complexo, apesar de muitos entenderem que não. E o desenvolvedor é aquele que traduz a lógica e as regras do negócio concretamente para o sistema fazer as operações e tomar as decisões automáticas e sistêmicas necessárias para atingir o objetivo do cliente, também independente de qual área de negócio for, né? Então basicamente é isso, é um englobamento de todos os profissionais do negócio que está sendo analisado e colocado em evidência ali para ser desenvolvido um sistema, sejam eles os gestores da área, sejam eles os usuários finais daquela solução, independente do nível de instrução e do nível de instrução tecnológica que se tenha, porque o sistema ele é voltado para automatizar o sistema e não para tomar decisões arbitrárias sem que o usuário tenha total controle daquilo que é necessário. Claro que isso depende 100% do negócio que está sendo desenvolvido também. Então, por exemplo, né, para a gente exemplificar essa fala dele, que é bem técnica também, né? Mas todo o site do Pilares do Ser foi ele que fez. Nós temos lá um fluxograma, onde as pessoas conseguem ter mais ou menos uma ideia de onde elas estão mais desequilibrando mais, se é energia, se é o corpo, se é a mente. Esse fluxograma foi gerado por ele, né? No projeto P4 também, que nós falamos da coluna, as empresas elas têm acesso às informações necessárias sobre a parte ergonômica dos seus funcionários através do sistema, né? Isso interfere? Certo. Então, a Bugamart é a empresa do Júlio, ele é PJ, ele trabalha por conta, então ele desenvolve sistemas de acordo com aquilo que o cliente quer. Então eu queria, né, um site onde as pessoas pudessem entrar e ter um direcionamento do que elas precisavam. Então ele fez para mim. Eu queria uma avaliação postural que envolvesse a parte ergonômica e eu conseguisse remeter diretamente à empresa. Aí ele fez o aplicativo. Então no aplicativo a gente desenrolou esse trabalho, né? Mas o motivo de eu ter chamado ele para a gente conversar hoje, né, por ele desenvolver tantas coisas legais para mim, uma parceria muito legal da Bugamart com Pilares do Ser, e ele é meu marido, né? Então eu perguntei para ele, e venho perguntando sempre, né? Nós estamos numa era completamente tecnológica, né? Onde tudo que a gente procura hoje é na internet, ainda mais agora, nesse momento onde nós estamos, entre aspas, em lockdown, né? Então tudo a gente pede pela internet, a gente acaba desenrolando a nossa vida. Alice tem aula pela internet, encontra os amiguinhos pela internet. Eu queria ele como desenvolvedor, uma pessoa que trabalha com tecnologia, que desse o parecer dele. Quais são os aspectos positivos e negativos desse boom tecnológico que a gente está tendo agora? É justamente aquilo que a gente já vem discutindo há muito tempo, quando começou toda essa história dessa pandemia, que aqui no Brasil infelizmente foi só em março, né, que começou de verdade, as pessoas se preocuparem com isso, né.
E o impacto da tecnologia é aquele que eu sempre falo também no âmbito familiar, ou seja, muita tecnologia agregada à família e à convivência familiar num geral, especialmente para crianças que estão adentrando o mundo dos adultos efetivamente, das pessoas, né? Ela acaba por ser mais prejudicial do que benéfica. Por quê? Conforme a gente está vendo hoje, o distanciamento social que é basicamente imposto, né, para ajudar, de forma benéfica, claro, ele tem grandes impactos nas pessoas, no psicológico das pessoas. O ser humano é dependente de companhia, de um terceiro, de um parceiro ali do lado, seja de qual forma estivermos falando, familiar, profissional, religiosa, qualquer sentido, as pessoas precisam de um terceiro ali na sua companhia para estar bem, para se sentir amparado, para se sentir acolhido e para se sentir pertencente a um núcleo qualquer, como eu falei. Então, o que a tecnologia traz de malefício se ela for imposta desorganizadamente para as crianças, isso tem um grande impacto que as crianças elas não desenvolvem ou se desenvolvem muito exacerbadamente nessa questão de afetuosidade, ou seja, algumas crianças vão achar que a tecnologia supre todas as necessidades humanas dela e outras vão achar que ela sempre está isolada, que ela nunca está se sentindo bem, que ela nunca é pertencente a nada porque ela nunca tem a convivência humana com as pessoas, com a família, amigos, etc. Então é aquilo que eu sempre falo, ao invés de deixar o dia todo na frente do computador, isso todos os especialistas estão de acordo, né? Ao invés de deixar o dia todo na frente do computador, do tablet, celular, qualquer dispositivo tecnológico, faça uma pequena medida. Fala, olha, após o almoço, como a gente adota aqui em casa, após o almoço, para fazer a digestão, para você se divertir, para você se distrair um pouco, além dos seus brinquedos efetivamente, você fica no tablet, faz o que você quiser, obviamente sempre com supervisão para ver o conteúdo que está sendo abordado, o que a criança está mexendo, o que a criança está aprendendo com aquilo que ela está mexendo, que é o mais importante, né, pedagogicamente falando. E então é isso, dosar, é sempre dosar, aquele equilíbrio das coisas que sempre deve existir, nem muito, nem pouco. E agora partindo um pouco mais para o lado benéfico da tecnologia, que apesar de nós estarmos vivendo um boom tecnológico, de necessidade tecnológica agora por causa dessa pandemia, muita gente está conseguindo acesso à tecnologia. E com isso, obviamente, a área tecnológica em geral ela vai crescer. Então a tendência disso é abrir muitas áreas de trabalho, muitas frentes de atividade. Isso tanto para pessoas, microempreendedores individuais, quanto empresas, quanto negócios que, por exemplo, a gente vê restaurantes, coisa de alimentação, gastronomia, ela está adentrando muito mais a parte tecnológica por necessidade. E está vendo que isso é um grande benefício, traz muitos benefícios, tanto de performance, quanto de sustentabilidade, quanto de comunicação, que sempre foi uma falha do ser humano, é a comunicação não clara e não exposta da forma correta. Né? Então, esse é o grande benefício. Tendo esse boom e tendo esse grande aumento das frentes de trabalho, as pessoas vão precisar entender a tecnologia. Elas não precisam, obviamente, trabalhar com a tecnologia, mas elas precisam ser familiarizadas com a tecnologia para ter uma proficiência melhor e depender menos de pessoas que conheçam a tecnologia. E aí a gente já vai entrar basicamente num outro tópico, que é os lados bons e ruins da área tecnológica no âmbito sociocultural. Sim. Aí entra mais também pensar nas pessoas que estão na terceira idade, né? Exato. Uma maneira de desenvolver sistemas e atendimentos onde elas consigam ter mais facilidade. Não tenham que clicar aqui, clicar ali, o caminho seja um pouco mais viável, onde todo o desenvolver do sistema consiga abranger essas ramificações que antes não eram tão, como eu posso dizer,
não acessavam tanto essa tecnologia, sim, né? Elas não tanto, precisavam tanto, né? Assim como também as escolas se adaptaram para as crianças e também os idosos agora estão utilizando mais a tecnologia. E por fim, né, porque a Cinderela ela tá no momento de querer sair da entrevista, na verdade eu tenho mais duas perguntas. Uma delas o que você entende que a inteligência emocional pode contribuir para esses processos que estão acontecendo agora de desequilíbrio emocional das pessoas? Você acha que os sites e as coisas que estão surgindo de atendimentos, até mesmo Pilares do Ser, que fala sobre inteligência emocional, psicólogos, essas pessoas, você acha que a gente consegue atender esse momento? Você acha que é possível através da inteligência artificial? Assim, a inteligência artificial, hoje ela tem uma aplicação relativamente restrita com automações de algumas, vamos dizer assim, de algumas ideias de algum sistema ou de algum aglomerado de sistemas que nunca vai substituir, claro, o crivo humano das decisões. Então, o que eu vejo, assim, que a tecnologia, não somente com a inteligência artificial, mas com o desenvolvimento dela por si só, tem a agregar para a inteligência emocional das pessoas, é basicamente aquilo que muitas pessoas falam e poucos seguem. Hoje na internet, quando você quer se simpatizar com algum conteúdo, você precisa enxergar naquele conteúdo alguém por trás. Aí volta naquela questão humana que a gente estava falando, da necessidade humana. Então hoje, por mais que se tenha um volume enorme de conteúdo, de pessoas produzindo conteúdo, seja no YouTube, Facebook, Instagram, qualquer rede social que seja basicamente de divulgação de conteúdo próprio, elas estão começando a ir por um caminho que eu particularmente não julgo muito saudável para a tecnologia, que é, vamos dizer assim, criar um produto e não criar o conteúdo. Hoje, quando você pega um youtuber ou alguém que vive no Facebook, que vive do Facebook, de produção de conteúdo, essas coisas, eles se tornam muito um produto. Então eles têm que falar numa linha X, eles não podem opinar sobre assunto Y, eles não podem criticar algumas coisas que não são diretamente relacionadas ao seu conteúdo central. Então esse é um grande benefício da tecnologia, que você consegue produtificar o seu conteúdo de certa forma, mas é um benefício estritamente comercial, claro. Agora, para o ser humano, o que eles precisam? Eles precisam enxergar que por trás de qualquer empresa, por trás de qualquer produto, seja uma multinacional, seja Petrobras, seja GM, existem humanos por trás. E a tecnologia, ela não pode excluir esse lado humano em prol de um lado tecnológico, ou benéfico, ou comercial. Então, o que a tecnologia tem a agregar é essa possibilidade de se mostrar como humano, colocar o humano em evidência dentro da tecnologia. Apesar de o computador ser uma máquina extremamente mais eficaz no cálculo ou na computação de qualquer informação concretamente, o ser humano é quem faz isso, o ser humano é quem produz esse computador e programa ele para tomar essas decisões. Então, assim, tudo hoje deveria ser, como a gente tem o jargão tecnológico, é user experience. A gente tem que entender que o usuário tem que ter a experiência boa, o usuário tem que se sentir acolhido pela tecnologia e não o contrário. E aí entram os desenvolvedores concretamente, porque eles têm que ter essa inteligência emocional para entender que o que eles estão desenvolvendo não é somente para atingir um objetivo comercial, mas é para atingir o objetivo comercial primariamente, agregar funcionários, que hoje qualquer país basicamente, especialmente nessa época, vai sofrer com grandes depressões econômicas, então a gente precisa gerar empregos, e para gerar empregos, especialmente na área tecnológica, a gente tem que amparar e acolher essas pessoas que não têm esse conhecimento. Então, aí volta também naquele primeiro assunto que eu falei, as pessoas elas vão ter que se especializar mais, ou pelo menos estar mais ambientalizadas com a área tecnológica. Então,
o grande benefício dessa junção e desse boom que está dando da necessidade tecnológica é justamente esse. As pessoas vão começar a entender que a tecnologia não é uma máquina ali por trás. A tecnologia ela é composta de pessoas que fazem os conteúdos na internet. E, com certeza, sendo noticiado em todos os veículos, basicamente, a gente vê inúmeras ações de solidariedade nessa época que se usam da tecnologia. Então, a tecnologia é um apoio para o ser humano, ela não é como muita gente diz, as máquinas substituirão os funcionários. Isso nunca vai acontecer, porque a máquina sempre vai precisar de manutenção. Depender de alguém. Assim como o ser humano, ele precisa da medicina para ter a manutenção do próprio corpo em bom funcionamento. A gente, o ser humano, é responsável por manter a tecnologia e não o contrário, né? Sim. Por isso que eu acho que a inteligência artificial, ela tem um grande futuro, em grandes aplicações concretas e específicas, mas ela dificilmente vai adentrar nos usuários finais diretamente, para que eles entendam aquilo, como funciona ou para que serve. A inteligência artificial, ela, pelo menos até o momento, ela tem uma aplicação bem específica e nunca vai substituir o crivo humano mesmo. Sim. Eu penso nisso também, é bom a gente falar isso, né? Porque o fluxograma, eu respondo um por um, né? Então, chega o resultado final e eu faço aquele apanhado daquelas informações, das quais você me ensinou, e aí eu consigo... Gente, desculpa, mas tá difícil. Tem que descontrair para não brigar na frente das câmeras, mas enfim. Eu faço um apanhado daquelas informações do fluxograma e eu respondo para a pessoa. Então, o Júlio, ele automatizou algo que eu pudesse ter um resumo daquilo e eu conseguia entrar em contato com a pessoa e falar, tá acontecendo isso, aquilo, talvez esse seja o melhor caminho. Então, é sobre isso que ele falou de forma tão perfeita e tão detalhada, né? E a última informação que eu acho legal a gente falar, eu acho que é bem rápido, porque eu vejo as pessoas colocando muita notícia falsa, postando muita notícia falsa. Então assim, fake news agora é moda, né? Às vezes a pessoa até coloca, eu falo, gente, essa reportagem é de 2002, eu comentei com ele hoje. Eu falei, nossa, minha amiga colocou uma reportagem de 2002. Não teve nem o trabalho de ler a matéria, clicar, ler a matéria, ver a fonte, ver a data. Então assim, você, né, que trabalha nessa área, que dica você dá para as pessoas ficarem mais espertas com as informações que elas estão acessando e que elas estão publicando e levando para frente, né? Sim. Esse é um assunto que, assim, é muito difícil controlar, e a partir do momento que você tem, assim, a internet em si, a tecnologia internet, ela é baseada na democracia, ou seja, todos têm a palavra. Ninguém pode ser tolhido da sua própria opinião. Claro que não necessariamente você pode permitir certos discursos, certas palavras e certos argumentos. Porém, aí entra naquele mesmo paradoxo que é da política, que é, a partir do momento que você começa a definir ou deixar na mão de alguém definir o que é certo e o que é errado se falar, você já deixa de ter essa democracia que é tão maravilhosa na internet. Então, é muito complicado você defender um lado ou defender o outro quando você não pode definir o que é certo e o que é errado diretamente, ou deixar uma opinião, falar, não, essa opinião não pode circular na internet porque ela pode afetar uma certa pessoa. Isso é muito complicado, e as redes sociais, concretamente falando, Facebook, YouTube, qualquer coisa nesse sentido, eles têm um esforço muito grande de manter essa liberdade de expressão, que é suma na internet, não pode ser ignorada, tolhida, claro. Mas, ao mesmo tempo, a própria entidade, instituição ou organização por trás daquela rede social, ela não pode definir o que é certo, o que é errado, o que você pode e o que você não pode falar. Então, aquele mesmo jogo político. Quando tem certas opiniões, aí vem a minha dica principal, avalie inicialmente a fonte daquela informação. Por exemplo, já faz uns 2 meses eu recebi um site, um link falando, olha, aqui você, acho que era
eu não lembro se era a Ambev ou a FEMSA, que estavam fazendo uma campanha para álcool em gel. Então você colocava seu CEP lá e recebia 2 frasquinhos de álcool em gel. Isso era fake news, eu acabei compartilhando porque veio de uma pessoa confiável. Porém, eu compartilhei sem analisar a fonte. E fazendo uma pesquisa rápida no Google, vi que aquilo lá era uma fake news. A própria, acho que era a Ambev mesmo, a própria Ambev já tinha soltado o comunicado oficial, falando, está circulando uma fake news, uma fraude, né? De certa forma é uma fraude. Sim. Aquilo. Está circulando uma fraude em nome da Ambev, a Ambev não fez isso, tem outras ações solidárias que fazem isso, isso e isso. Então, assim, a minha primeira dica seria, de uma forma um pouco mais conservadora, né? Desconfie de qualquer informação que você recebe. A partir do momento que você desconfia da informação, você busca saber se ela é verdade ou não. Especialmente se a pessoa for muito crítica, aqueles grupinhos que a gente já conhece hoje de X ou Y. Se você recebe informação de X falando que Y é uma desgraça, desconfie, vá procurar por que aquilo. Aquilo é verdade, aquilo não é? E vice-versa. Não é porque um lado está certo que o outro está errado. E também vice-versa. Então, a única dica que a área tecnológica pode dar é avalie, desconfie e procure a informação em fontes que você confie. Obviamente, isso não é um poder absoluto, né? Inclusive grandes instituições, grandes empresas e aglomerados de empresas veiculam notícias que nem sempre são fake news, mas são veiculadas de uma forma, podemos dizer, duvidosa, que leva as pessoas a simplesmente lerem uma manchete e já falarem, porra, fizeram isso de novo, então vamos lá, olha, estão fazendo isso de novo. Então é complicado. Independente de quem seja a fonte, desconfie. E desconfie ainda mais quando é uma crítica muito ferrenha, muito impositiva e muito recorrente. Absoluta também. Exatamente, que seja de um tom absolutista. Né? Sim. E também as coisas de estatística, né? É bom citar isso, porque quantos morreram, quanto não morreu não sei quanto, morreu não sei quanto por dia. Então as pessoas estão muito confusas, elas ficam muito inseguras com isso, né? Porque nós precisamos ter uma fonte onde aquilo que alimenta, principalmente nessas épocas onde as pessoas estão com crises de ansiedade, depressão, desequilibradas, que elas consigam acessar uma fonte e só naquela ter certeza que aquilo, pelo menos, seja muito mais próximo da realidade, porque eu acho que o número real a gente nunca vai ter. Né? Esse é um grande problema que dos últimos 4 ou 5 anos para cá tem uma área que tem crescido muito, que é a análise de dados, a ciência de dados, concretamente, que basicamente tem como base a estatística. O problema dessa área é que, como a gente está vendo na questão da pandemia hoje, existem um número de mortes que está sendo, por exemplo, veiculado pelo Ministério da Saúde, não que ele esteja errado, mas ele está distorcido de certa forma, do meu ponto de vista, porque inclusive os telejornais têm veiculado isso dessa forma. Eles falam, o número de mortes das últimas 24 horas não necessariamente foram de óbitos das 24 horas. Então, na minha humilde opinião, se o óbito não aconteceu nas últimas 24 horas, ele não poderia ser contabilizado nessas 24 horas. Ele teria que ser retroativo. Assim, a ciência de dados, ela tem uma coisa que eu acho ótima, que é aquele, eu assumo meus erros e eu corrijo os erros do passado. Aqui a gente não está corrigindo a história ou tentando mudar a história. A gente está corrigindo uma informação que foi para trás. Infelizmente, ela já pode ter sido veiculada por N maneiras, e a gente nunca vai ter controle de como foi propagada aquela informação, mas nós temos que ter a autonomia e a consciência de falar, eu falei uma coisa errada há 2 meses atrás, estou reiterando ela agora da forma que eu acredito ser correta, ponto. Então, assim, essa ciência de dados é uma das áreas que está crescendo muito, porque ela realmente está higienizando os dados da internet, às vezes de forma não muito eficaz, mas tentando dessa mesma maneira. E com certeza a tecnologia evoluindo, as ciências também envolvem ao redor. Né? Sim. Bom, pessoal, então é isso. Né? Nós conversamos hoje sobre tecnologia.
Falamos também como que o site e o aplicativo do Pilares foi desenvolvido. Foi desenvolvido pela Bugamart, que é do Júlio César, meu marido. E que as pessoas tenham noção disso, que por trás de um site, por trás de um fluxograma, por trás de qualquer avaliação, há alguém por trás que lê, que responde, né? Porque o ser humano, ele não tem como ele estar fora das atividades tecnológicas, porque ele é o gerador disso e ele é o que faz a manutenção disso, né? Então, hoje, como prioritariamente o meu atendimento ele é online e eu tenho feito parcerias e links com diferentes temas, diferentes áreas, mas todas elas sendo colocadas e regadas na tecnologia, então eu decidi fazer esse vídeo para a gente poder conversar sobre isso, tá bom? Eu agradeço você, Ju, por esclarecer essas informações, agradeço você que assistiu o vídeo na íntegra, e agora a Cinderela vai falar tchau. Fala tchau, Cinderela. Tchau, até o próximo vídeo. E eu vou fazer um vídeo entrevistando a Alice também, né, Alice? Agora, Então tá agora. bom.